Boa noite, Brasil. Está começando agora o seu programa preferido para o Nordeste. Nordeste em destaque para todo o Brasil, através da rede NGT de televisão, uma nova geração de televisão. Estamos aí em canais abertos e fechados. E toda a América do Sul nos assiste na antena parabólica digital. E o Nordeste em Destaque é para você que nos assiste, que dá o prazer da sua audiência a cada domingo, às 19 horas. Estamos hoje com um fato polêmico, posso falar que é polêmico, bem diferente do nosso conteúdo habitual do programa, que vem da cidade de Carira, Sergipe. Meu abraço aqui ao povo de Carira. Estamos já no estúdio com nossos colegas que vão ser entrevistados, advogados, doutora Leila Fonseca e doutor também Joséildo Júnior, que vai falar para nós, vai ouvir um pouco do que veio através de uma fonte, porque a fonte da informação é sigilosa, eu vou começar falando sobre isso. E nós recebemos uma mensagem de Carira, um fato ocorrido no Colégio Arthur Fortes, entre a coordenadora e os alunos. E que, segundo informações, doutores, ainda continuamos sem nenhuma resposta desse episódio ocorrido. Eu vou relatar para vocês o acontecido. No dia 5 de abril, na cidade de Carira, Sergipe, os alunos fizeram uma manifestação, segundo eles, pacífico, que nós temos vídeos para mostrar para vocês aí na tela. Não tem tempo para estudar até 10h30. Isso é um absurdo. 10h35, só Carira. O motivo da barulheira é que querem que a gente saia 10h35 do Colégio Estadual Professor Arthur Fortes, sendo que aqui é uma das cidades que mais tem roubo a ônibus e a estudantes, aos menores municípios, aos menores bairros da cidade. Então a gente está protestando porque queremos que saiamos 10 horas da escola, porque na lei 208 da Constituição fala que nós devemos, que a escola deve se adequar ao turno noturno. Nosso direito! Lutar pelo nosso direito! Lutar pelo nosso direito! Quando a gente estuda à noite é porque a gente trabalha de dia. E a Constituição diz, adequai aos formandos, nós. Então nós, os alunos do Arthur Fortes, estamos aqui hoje para esse vídeo ATR, para mudar o horário da gente. Não tem condições de a gente sair 10h35 de uma escola, não. É dormir numa escola. Aluno do interior que depende do ônibus municipal para ir para casa. E o ônibus municipal é até 10h20. Quem do interior quer falar? Você quer falar? Sair 10h35. Olha, se vocês saírem, daqui a pouco vocês não vão comer. Mas a gente não vai sair, não. A gente não vai sair, não. Vamos criar condições, gente. Tem gente do interior que depende do ônibus do município. E o ônibus do município sai 10h20. Não tem condições de sair 10h35 daqui, não. Não. Vão ter que dormir na rua. 10h35 a gente vai ser liberado da escola. O ônibus tem que sair 10h50, 11 horas. E quem depende de ônibus do município vai ter que esperar para outro dia, porque o ônibus do município sair 10h20. O que acha disso, Karine? Eu acho isso muito injusto, a gente sair 10h35 do colégio, sendo que a gente está perdendo os direitos e ninguém vai aprender nada sendo preso na escola. E você, Ana Paula? Já agora. Já falei tudo. E você também? Fala. O que você acha como membro do
conselho da gente sair 10h35? Erríssimo, a gente tem que sair 10 horas. Nós sabemos que Carira não tem muita segurança e nem a luz de LED, nem pega lá na avenida, mas é um escuro brabo. Então a gente não traz celular para a escola mais. Não temos direito mais de sair com o celular aqui em Carira. E não tem condições de um aluno sair 10h35 de uma escola, não. Nós trabalhamos de dia. Quando a gente escolhe estudar à noite, é porque a gente tem muitos afazeres de dia. Só Carira tem esse cargo horário. Só Carira que tem que ter uma carga horária 10h35. Nós sabemos aí que em Itabaiana sai 9h40. Em Frei Paulo sai 9 e pouco. E por que aqui em Carira é 10h35? Vamos morar na escola agora, é? Pelo que eu saiba, a instituição integrada não chegou em Carira ainda, pra gente estar saindo 10h35. Pelo artigo 208, fala que o ensino tem que ser de acordo com os alunos do turno noturno. É tudo dentro da lei. Como diz no artigo 208, a oferta do ensino noturno regular é adequar às condições do educador. Então as nossas condições não é de sair 10h35 de uma escola, não. Pelo que é na nossa cidade. Nós não temos segurança, nós não temos qualidade de transporte. É dentro da lei. No artigo 208, o 6º, diz isso. Então... Gente, ninguém da secretaria vai se pronunciar ainda, viu? Nós estamos no pátio, os alunos tudo fora e ninguém vai se pronunciar ainda, ninguém da secretaria. Só estão ligando, só ligando. Esperamos resposta. Deixa eu ver o que botaram aí. Não. Tem sim gente na secretaria do colégio, até agora ninguém veio se pronunciar sobre isso. Ninguém saiu da dentro da secretaria para se pronunciar sobre isso. Apenas hoje a secretária saiu, mas ela foi para casa. Eu acho que naturalmente o horário dela de expediente deve ter se encerrado. Nós temos filhos também em casa nos esperando. E fora em dia de chuva, que em dia de chuva o carro chega 1 hora, 1h30 no interior. O que você tem? Sair 10 horas. Se for 10h35, eu desisto. Qual foi? O que foi? Fala o que foi? Não, ela disse alguma coisa. Ela disse alguma coisa que era pra chegar aqui, ficar assim. Ela ficou só com vocês. Eu fiquei encrencando ela. E tem professor, e tem pessoas da secretaria, tem uma pessoa, um professor daqui, querendo fazer a cabeça dos alunos, ligando pra quem quer que seja. Só quero avisar que pode vir quem quer que seja. Estamos dentro da lei. Não vamos abaixar a cabeça para 1, 2, 3 ou 4. Estamos dentro da lei, somos amparados pela mesma e estamos agindo conforme. E outra coisa, ou vocês analisam o nosso direito, ou a escola vai ter que fechar, porque não tem condição de sair 10h35. Isso também causa evasão. Muitos alunos não querem ficar aqui porque acordam cedo. E isso ocasiona a evasão. Fazer barulho na porta da secretaria, né? Não faz. Tá vendo que a mulher ali tá ligando pra polícia? Tô conversando aí. Mas a polícia vem na instituição. Mas é lei. Nós estamos aqui
quebrando nada, não estamos fazendo baderna, apenas estamos reivindicando os nossos direitos. O que temos direitos e temos a maioria a nosso favor. Então não há ninguém que vai calar a nossa voz como alunos. Todos. Entrar na escola, a gente está de acordo com a Constituição, o artigo 208. A gente está de acordo com a Constituição. Então a gente está dentro da lei. Querendo ou não, as pessoas que acham que querendo cumprir a lei estão descumprindo a mesma. Então vamos reivindicar sim, gostando ou não. No estado tem, a única escola que quer sair 10h35 é o Arthur Fortes. Frei Paulo sai 9h40, porque a gente tem que sair 10h35. A polícia toda hora passa por aqui pela frente da escola, mas a gente não faz mal não, estamos dentro da Constituição. Porque não faz o horário para sair mais cedo por causa dos outros turnos. Mas o limite mínimo de carga horária é 800 horas. Pode ser reivindicado 800 horas e na escola, ó, 1000, pode ser reduzida para 45. Gente, a primeira manifestação do Arthur Fortes é essa, de muitos que virão se não mudar o horário. Sexta-feira, às 9 horas, estaremos no fórum conversando com a nossa promotora. Eu sei que não pode, mas mesmo que entre, vamos conversar como pessoas civilizadas. Pessoas civilizadas que somos. Nós vamos sair da escola às 10 horas. E a gente vai ficar no portão para sair 10 horas. Se a gente sair agora, a gente perde direito. Nós queremos o pronunciamento de algum membro da secretaria. Vamos pedir o pronunciamento de algum coordenador. A coordenadora não veio ao pátio. E olha, já foram dizer a outra coordenadora, nossa querida amiga Paula Fernanda, que a gente está fazendo baderna na escola. A gente só sai da escola 10 horas, a gente vai pro portão para sair 10 horas e ninguém da secretaria veio se manifestar. Ao contrário, teve professor querendo fazer cabeça de aluno e a gente não aceita isso. Os meninos do interior vão desistir de estudar por causa disso, vão desistir de estudar por causa disso. Alguém quer falar? Alguém quer falar algo? Alguém quer falar algo sobre o horário? Vocês querem sair 10h35 mesmo? 10 horas, 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. Ao vivo. 10 horas. 10 horas. Tem aluno que mora no interior. E os alunos do interior descem na pista. Isso é errado. Exatamente. 10 horas. Você trabalha de dia o dia todo, né? É verdade. E à noite? Estudando. Eu saí 10 horas. Queremos sair 10 horas.
vocês frequentam quando vocês vão pra casa? 10 horas. Eu quero sair daqui 10 horas. Qual o motivo? Não tem condições de a gente ficar aqui. A violência na cidade, né? Minha mulher. 10 horas. É melhor 10 horas. Aí, viu? Olha que menino bonito. Agora é isso, olha. Nós não estamos brincando, nós estamos falando sério. 10 horas. Fale sério, vá. Por que você quer sair? Eu quero meu horário, 10 horas, ou antes. Qual o motivo? Agora até 10h35 tem filho do cabelo que aguenta, não A aguento. violência e o que mais? Você trabalha de dia. Tem que estudar à noite, aí tem que chegar em casa cedo. Silêncio. Boa noite primeiro. Gente, a escola chamou a polícia, sendo que nós estamos defendendo. Gilmara ligou pra polícia! Ligaram para a polícia entrar na Constituição escolar. Ela estava falando que a gente estava badernando, mas como eu sou educada, eu conversei com o policial. E ela chamou ele pro cantinho para conversar. Vejam só. Peraí, menina. Por que a gente não pode manifestar, Paula? Professores podem, nós não. Porque a senhora acha certo ela ligar pra polícia, sendo que a gente não depredou nada. Polícia é pra bandido, não é pra aluno, não. Tá dentro da Constituição. O lugar que essa professora mora, ela mora em Frei Paulo. Sai 9h40. Segura aqui, comigo. Segura aqui comigo. Olha a cor comigo, eu vou. 10 horas, viu, Laana? 10 horas. Não tem acordo não, viu? 10 horas! 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 Chama aqui! 10 horas! Aqui, Gilmara. Vamos lá, tá vendo? Viu, cara?
Vocês acompanhando aí os vídeos dos alunos de Carira, Colégio Arthur Fortes, Colégio Estadual Arthur Fortes, toda a imprensa de Sergipe, jornais também noticiaram esse fato, porque a coordenadora, na ocasião, chamou a polícia para os alunos e eles se sentiram constrangidos. Só que, segundo o próprio relato, doutora Leila, doutor Joséildo, eles foram muito bem recepcionados pela Polícia Militar. Aqui o nosso abraço e o nosso carinho pela Polícia Militar, que faz um trabalho brilhante, também em todo o Brasil, em Sergipe, não é diferente. Foram bem tratados, foram bem recebidos, mas se sentiram que não era ocasião para chamar a polícia. E isso gerado por quê? Por conta de uma troca de horários. Porque os alunos, segundo informações e mensagens recebidas, nós também tivemos, a produção já entrou em contato com esses alunos, e eles querem simplesmente mudar o horário, porque a gente fala simplesmente, mas sabe que existe toda uma burocracia nesse sentido. Porque muitos deles moram em zona rural e chegam até 3 horas de distância de transporte e se sentem inseguros nesse percurso até onde as suas moradias. Alguns alunos tomaram a atitude de fazer essa mobilização dentro do colégio, onde foram, segundo elas, o que se relata, a insatisfação é com a coordenadora do colégio. Então, assim, a gente está aqui no papel, como imprensa, que eu falo sempre, o papel do jornalismo é servir. Esse é o principal papel do jornalismo. Nós estamos aqui para acusar e nem para denunciar ninguém. Nós estamos aqui para servir a população e servir esses alunos de Carira que estão querendo simplesmente que seja tomada atitude, doutora Leila, doutor Joséildo, em cima desses horários. E aqui eu trago 2 colegas advogados renomados aqui na Paraíba, né, para todo o Brasil, para falar exatamente sobre esse caso. Se configura assédio moral, essa é a nossa pergunta. Se o Ministério Público já, segundo informações, já atuou também, que prazo a gente tem para se resolver isso aí para os alunos. Também se tem conhecimento de ações já dentro do colégio, gente, contra um professor, desculpa aos professores, contra um funcionário, né, no Ministério Público também, com relação a denegrir verbalmente alguns alunos. Já existe também, que não é o caso da coordenadora, e sim a gente escutou o caso de um funcionário. Então, assim, no meu entendimento, como sou apresentadora, eu entendo que providência tem que ser tomada urgentemente. Não é isso, doutora Leila? Boa noite. Então, dizer que é uma satisfação muito grande estar participando do programa. Eu, desde já, agradeço o convite e reforçar que doutor Joséildo, ele é advogado, é um brilhante advogado atuante aqui em João Pessoa. Eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, sou enfermeira e também formada em Direito. Então, sou bacharel em Direito. Mas, assim, um caso deste é um caso polêmico, mas é um caso que chama atenção, Fátima, no sentido de que o que eu acho... Primeiro, assim, do meu ponto de vista, não configura assédio moral. A gente sabe que o assédio moral são situações humilhantes, vexatórias, mas, enfim, não é um caso pontual que vai configurar assédio moral. Precisa ser repetitivo ao longo do tempo. Então, assim, é um episódio triste e lamentável. Por quê? Porque uma escola deve ser um ambiente que proporcione a saúde física e psicológica dos alunos, mas também um espaço de crescimento. Então, eu vejo isso como pessoas, alunos, que são pessoas atuantes, que estão reivindicando um direito justo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde há tanta violência. E como eles relataram no caso, né, em tela, é o seguinte: eles estão solicitando uma mudança de horário. Então, por que não se chega a um consenso da coordenadora sentar e discutir e levar esse caso para o conselho? Porque a gente deve entender também que o papel da coordenadora, ela não pode tomar uma decisão por ela, tem que levar para ser discutido e que se chegue a uma solução que venha a favorecer todos, né? Então, assim, é muito triste, mas a gente percebe também que toda conquista, toda mudança, a gente só consegue através de reivindicações e de lutas. Então, eu vejo como pessoas, os alunos, que já estão exercendo a cidadania deles do ponto de vista que estão lutando por um direito, porque muitas vezes não estão pensando só naqueles que moram mais próximo, né, mas aqueles que moram numa localidade mais distante, que, enfim,
estão sujeitos aos riscos, né, aí do percurso. Então, a gente sabe que existem 3 tipos de assédio moral, basicamente: o assédio moral vertical, que pode ser descendente ou ascendente. No caso do assédio moral descendente, seria de um superior hierárquico para os subordinados. Já o ascendente seria dos subordinados para o superior hierárquico. E também o horizontal, que ocorre quando existe um assédio entre pessoas que estão no mesmo nível. Mas volto a dizer que, no caso em si, eu não acredito que seja assédio moral, a não ser que isso venha se configurando a um longo tempo, um aspecto repetitivo. Ou também pode acontecer um assédio moral coletivo, quando determinadas pessoas se juntam para tirar um chefe. Estão entendendo? Então, assim, tem que ser pensado. E eu acho que a forma melhor de se resolver as coisas é no diálogo, conversando. Inclusive, doutores, a própria aluna, ela relata para nós que ela não tem interesse em processar a coordenadora com assédio moral, qualquer tipo de atitude, ela só quer resolver. E o nosso papel aqui é exatamente solicitar que se resolva, que se chegue a um consenso, porque aquela coisa, só deixar para resolver depois que acontece, né, fechar a porta depois que é roubado, é isso que a gente vê muito por aí. Então, o papel da imprensa, que é de servir, é exatamente esse, de pedir que as autoridades locais de Sergipe, da área da educação, resolvam esse impasse, para que a gente possa mostrar o Nordeste de uma cara bem diferente, de uma cara de soluções, uma cara de amor, de carinho, que é o que a gente transmite para todo o Brasil. Então, fico muito triste em ver a cidade de Cariri passar por essa situação, porque aqui é a cidade que nos acompanha desde o primeiro ano de programa, por isso que veio até nós essa mensagem, que não é isso que nós queremos para a cidade de Cariri. Inclusive, já vi também relatos da população contra a coordenação do colégio, né, dizendo que ela deveria ter outra postura em conversar com os alunos. Nós recebemos áudios, né, que, segundo os alunos, são abusivos, foram gravados, né, que a gente quer aqui omitir nesse momento, né, para que não possamos desencadear esse assunto para um outro lado, inclusive jurídico. A gente quer evitar isso aqui. O que a gente quer é pedir soluções e que a coordenadora reveja como os alunos já estão em contato com o Ministério Público, a doutora Maria Rita, a promotora da cidade, Maria Rita, doutora Maria Rita. Aqui tem o nosso carinho, nossa atenção para receber os alunos e alguns professores já nessa mudança de horário. Mas eu fiz contato com a nossa diretora do DRE, da Delegacia Regional de Ensino, na cidade de Itabaiana e Sergipe, a Daniela Silva, e ela falou que vai continuar mantendo o horário do Conselho Estadual de Educação, que é 22h45. Para ela, nada muda. E, segundo informações dos alunos, do Conselho de Alunos, os alunos hoje se retiram por conta própria às 22h do colégio. E o professor continua na sala de aula cumprindo a carga horária proposta pela educação do Estado. E como é que fica, doutor? Como é que fica essa situação, doutores? O aluno por conta própria, isso não vai gerar falta? Assim, se observar, vai desencadear uma série de questões em cima disso aí. O aluno que deixa a sala de aula, lá na frente, eles têm que prestar atenção a isso também, eles podem ser denunciados nesse sentido, por estar abandonando a sala de aula. E, gente, é um aglomerado de problemas em cima de um só assunto, que é uma mudança de horário. Então, o que a gente pede é que sejam tomadas providências nesse sentido. A promotora, a doutora Maria Rita, já tomou providência, já ouviu. A gente aqui, mais uma vez, parabeniza. Mas que a Delegacia Regional de Ensino, para que o Conselho também envie a documentação, que, segundo a Daniela Silva, diretora de ensino, já encaminhou e-mail informando como seriam os procedimentos, e até o momento não recebeu do Conselho essas informações. Então, que esse impasse seja resolvido, doutor, para que não configure ações jurídicas, né, judiciais, como já existe, no próprio colégio contra um funcionário. O que é que o senhor diz na sua visão como jurista? Dividindo a banca com a doutora e a professora Leila Fonseca. E eu queria começar com a frase de um dos maiores juristas do Brasil, que foi Rui Barbosa, onde ele fala que a força do direito deve prevalecer sobre o direito da força. Então, eu acho que não é em meio ao autoritarismo, a chamar a polícia, a fazer essas greves, essas coisas, que a gente vai chegar numa solução. Senão a gente vai entrar numa queda de braço entre os alunos e a coordenadora.
entendeu? Eu reitero o meu pedido de solução como um consenso, uma autocomposição, porque, ao meu ver, o direito à educação, o direito constitucional à educação, o direito público à educação, o direito indisponível, ainda assim a se tratar de crianças e adolescentes. E o Ministério Público deve estar atuando, já deve estar ciente do caso. E eu fazer um apelo agora à secretaria responsável por essa escola, que tomasse as providências antes de que aconteça uma coisa mais grave. Uma providência preventiva. Porque se os alunos estão reivindicando uma troca de horários, estão reivindicando um horário mais seguro para que eles vão às suas casas, e alguns que moram mais longe vão às casas dele, prevenindo para que algo mais tarde não possa ocorrer. Porque não vamos deixar para trocar esse horário quando um ou outro aluno, no caminho de volta da sua casa já tarde dessa escola, aconteça uma fatalidade. Entendeu? E aí vamos lamentar de não ter feito esse consenso, de não ter feito essa conversa. Até porque a maioria que usufrui da escola são alunos. Tem os professores, claro, mas a maioria significativa que usufrui da escola são os alunos. Então, a autocomposição é a melhor maneira de resolver esse impasse. Em relação ao tocante do assédio moral. O assédio moral são reiteradas, repetitivas, situações que deixam, digamos, humilhantes, vexatórias, mas que em sua finalidade abalam o psicológico daquela pessoa que a sofre. Aquela pessoa fica excluída no meio do trabalho ou na escola, fica excluída, entendeu? No meio da escola. Alguns casos de bullying são considerados como assédio moral, e isso afeta o intrínseco da natureza humana. O humano, quando no tocante do assédio moral, ele é coisificado. Ele não é mais tratado como humano, ele é tratado como coisa. Isso traz uma série de consequências, não é verdade, doutor Josenildo? Traz uma série de consequências. Afeta tanto a saúde física quanto psicológica. E a gente observa assim, o quão importante é o papel de um diretor de uma escola. Ele é um líder, né, que ele deve ser um motivador e uma pessoa que venha solucionar os problemas, né? Então, a gente reitera mais uma vez a necessidade do diálogo, né, que é importante demais esse diálogo. E, assim, outra frase que eu já vou deixar aqui, que é a frase de Rui Barbosa também, que tem aquela frase de Rui Barbosa que diz: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Então, assim, eles estão lutando por um direito, por quê? Porque estão se sentindo prejudicados. E eu já levo para o âmbito também dos professores, porque se eles correm risco, os professores também. Então, tem que ser analisado todo, o conjunto, né? Com certeza, com certeza. Porque senão mais tarde acontece uma fatalidade, aí você vê nas TVs, você vai ver nos meios sociais, que um vai jogar a culpa para o outro. O que acontece? Ah, não, o conselho já tinha deliberado. Não, mas eu estava obedecendo ordens da secretaria. Aí fica empurra-empurra, né? Falando popularmente falando, e depois não tem mais o que fazer. E a má prestação do serviço público gera no âmbito jurídico, no âmbito do direito administrativo, o que nós chamamos da teoria da culpa anônima. O que seria isso? Seria a má prestação do serviço público, que gera dano ao cidadão, gera dano ao contribuinte, aquele que paga para que aquele serviço seja público, e o Estado tem a responsabilidade objetiva de reparar esses danos, independente se ele quis ou se ele não quis, independente se foi a intenção dele ou se não foi. Então é uma questão seríssima. Sério, muito sério. Por isso que
aqui eu recebo essa mensagem, né, desse nosso informante, nossa fonte, né, nossa fonte de Cariri, com uma certa tristeza, porque Cariri é uma cidade muito pequena, para que a gente tenha uma dimensão dessa repercutindo na imprensa. Então, eu dou até um conselho a essa coordenadora, né, que eu vou omitir o nome em respeito, né, até porque nenhuma ação judicial existe nesse sentido, né, a gente, se tivesse, nós estaríamos aqui relatando e citando nomes. No caso, a gente vai preferir omitir, mas citar só como um caso que é público na cidade. Então, que são jovens, e quem é mãe sabe o que é a cabeça de um jovem. Né? A gente tem que ter um acompanhamento dentro dessa escola, que hoje as escolas têm que existir um assistente social, um psicólogo, da própria Secretaria da Educação, para acompanhar de perto. Não é só um fato jurídico, não é só um fato de tabela de horários, é um fato também social, é um fato psicológico, que essas crianças, eu trato como crianças, jovens. Nós acabamos de falar com um aluno do colégio, vocês viram, uma jovem que ela já tem um diálogo, um discurso de reivindicação. Então, assim, é importante, doutor, é importante ter esse discurso. É importante saber se é um jovem que vai atrás do seu direito. Mas vamos também viver essa juventude de uma forma como a gente viveu. Nos colégios, brincando, jogando pedra, né, jogando bola. Então, eu não vejo mais isso hoje, nos tempos atuais. E vendo uma situação dessa, me entristece muito mais. Porque eu vejo um jovem na sua cadeira escolar, mas numa cidade pequena, onde a gente sabe que já não tem tanta condição como na cidade maior. Não se tem grandes universidades. Então, ali é a base para isso. Então, que essa base seja bem construída, que essa base seja bem tratada. E quando eu falo tratada, é porque nós escutamos os bastidores também a insatisfação dessa aluna, dessas duas alunas que nós escutamos. Além de tudo, a integridade física, moral e psicológica desses jovens tem que ser bem tratados. E a gente está aqui vendo e confirmando, através de um vídeo, que eles não estão se sentindo dessa forma. Então, é nesse lado que eu participo nessa roda de conversa, entre os dois advogados, os dois juristas, né? Professora da Universidade Federal da Paraíba, uma mulher super conhecida, como o doutor José Nilton também, aqui em nosso estado, e falar de um direito que já é direito desde que nasceram. A boa educação, os bons tratos, nós temos isso de berço. E a escola vem para complementar. Quando a gente diz, eu não posso jogar a culpa na escola, que a culpa é da professora, mas a gente sabe que é uma continuação, é uma continuidade do que a gente aprende em casa. E que esses bons tratos têm que estar dentro da escola. E a gente percebe claramente a insatisfação desses alunos. Então, é isso que me chama a atenção nesse fato. Os horários, eu tenho certeza que a educação do Estado, a promotoria já está atuando e que vão ser resolvidos. Mas vamos cuidar também dessa parte, gente, vamos analisar essa parte psicológica desses jovens. A escola está sendo um tormento para eles. Segundo os relatos, eles estão sendo tormentos. Inclusive, a aluna relata para nós que tem horas e horas gravadas de maus tratos. Ela relatou isso para a gente nos bastidores, né? Que não vem ao caso a gente passar agora. Se tiver uma outra situação, nós estaremos passando sim, né, doutora? Se realmente estiver acontecendo isso, deve ser investigado. E o Ministério Público também deve atuar, primeiro para coibir isso, para evitar danos. Né? E com relação a essas agressões, minha gente, a gente vive em pleno século XXI, num mundo altamente competitivo, um mundo globalizado, tanto é que a gente está se comunicando aqui com os telespectadores de uma cidade, e hoje o Brasil todo assiste pela internet, pela televisão, então hoje todo mundo tem acesso à informação, e isso é bom, mas assim, a gente deve primar pelo ambiente saudável, pelo um ambiente salutar, tanto para a saúde física quanto psicológica. E isso eu não quero me referir só aos alunos, não. Isso como um todo, né? Tanto os alunos, como os professores, como a coordenadora, para que o conhecimento ele seja absorvido e todos possam crescer. Então, assim, a gente sabe que o assédio moral, o bullying, que é mais utilizado para nível de escola mesmo, assédio moral mais a nível no âmbito trabalhista, mas, assim, ele traz uma série de consequências para a pessoa que é vítima do assédio moral. E isso reflete tanto para a pessoa vítima, quanto para a sociedade também. Né? Porque, imagine, um indivíduo doente, né? Também para o Estado.
vai refletir no Estado. Uma pessoa que se trabalha, vai necessitar afastar das atividades daquele período para tratamento, e tem uma série de consequências que vai desde uma insônia, cefaleia, e aí são uma série de sintomas fisiológicos, pressão arterial, e aí vem depressão em casos extremos, minha gente. Tem pessoas que chegam até a se suicidarem. E a gente viu um caso que foi bem recente de um jovem que chegou numa escola e, enfim, ele já vinha tão revoltado do bullying que sofreu desde criança na escola, porque o assédio moral, o objetivo é excluir a vítima, né? Então, imagino que uma pessoa está num ambiente e não se sentir pertencendo àquele ambiente, né? Aí ela vai pensar, será que o problema é comigo? Será que sou eu? Né? E a gente sabe que o assédio moral, o bullying, ele surge de uma discriminação, seja uma discriminação com relação ao gênero, com relação à competência. Tanto é que, em escola, aqueles alunos que se destacam por ser os nerds, aqueles mais inteligentes, eles sofrem perseguição, eles sofrem bullying, e isso traz consequências para ele. Então, aquilo que a gente não quer para a gente não dá para os outros. Pense nisso. Se hoje uma colega está passando por um problema, amanhã pode ser qualquer um de nós, porque nós não estamos imunes. Mas nós temos que primar por uma qualidade de vida, porque isso vai refletir nas próximas gerações também, né? Então, assim, olha só, uma pessoa que sofre um bullying, um assédio moral, ele leva isso a vida toda, minha gente. Então, o conselho que eu deixo aqui é que vocês lutem pelos seus direitos de forma harmoniosa, mas também tentando chegar a um acordo entre a coordenação e os alunos que estão lutando por um direito. E, desde já, eu parabenizo por essa ousadia, essa atitude de coragem mesmo. E nós precisamos de jovens dispostos, com coragem, para lutar pelos seus direitos, mas de uma forma equilibrada, harmoniosa, e que venha a trazer opções de resolutividade. Então, se sentem, conversem. Lógico que vocês não vão fazer um movimento. Separem um grupo de líderes e tentem conversar, entrar em um acordo com a diretora da escola. A diretora da escola vai levar isso para o conselho, e eu tenho certeza que não vai necessitar nem da atuação do Ministério Público do Estado. Eu tenho certeza que uma boa conversa, um bom diálogo, vai se chegar a uma solução, e tudo contribui para o crescimento de todos. Então, pensem nisso, que fique essa reflexão, que fique também a reflexão contra qualquer funcionário, para que não ocorra bullying, assédio moral contra aluno, nem aluno contra funcionário, porque é ruim para todos. Não é isso? Concordando já com a professora Leila. Agora, eu queria deixar de registro aqui o fato da coordenadora ter acionado a polícia ostensiva, a polícia militar. Eu acho exagerado, entendeu? Até porque nenhum foi conduzido. Então, é prova inequívoca de que, cometendo algum crime, eles não estavam, entendeu? Ocupou o tempo da polícia ostensiva, que está na rua para defender cidadão e ir atrás daqueles verdadeiros criminosos, e não de estudantes. Então, não foi correto, ao meu ver, ter acionado a polícia ostensiva. Segundo, os tempos da palmatória já passaram. Não é intimidando os alunos, não é entrando na sala e impondo medo aos alunos que ela vai resolver isso. Ao contrário, ela vai criar mais problemas. Mas está vendo. Entendeu? Está vendo sendo criado, isso é verdade. Não é assim que vai se resolver esse problema. Então, tenho certeza que a coordenadora, como pedagoga, deve conhecer métodos eficientes para lidar com esse tipo de situação, e tenho certeza que onde ela aprendeu, a força não é o mais pertinente. A força jamais vai ser o mais pertinente. E parabenizar os alunos, porque realmente eles estão lutando por algo. Veja bem, hoje em dia
o Brasil ele não está nos maiores índices de alfabetização, nos maiores índices de educação, e nós vemos aí um grupo de alunos em Carira que querem estudar, querem ter um futuro e estão preocupados com a sua segurança ao sair da escola. A preocupação deles é muito pertinente. É a segurança, porque eles não têm um veículo, não têm um transporte público adequado. O transporte, eu vi alguns depoimentos via redes sociais de que o transporte chega quase às 11, pessoas vão dormir de 1, aí eles trabalham de manhã, trabalham à tarde. Então, está quase que impossível. E tratando bem esse assunto, como o senhor agora relatou, um fato que nós deixamos passar despercebido, que a maioria são trabalhadores. Eles passam o dia trabalhando, estudam à noite e têm que chegar em casa na madrugada. Então, é humanamente impossível até essa colocação de horário para 22h45. Isso aí a gente fica aqui preocupado com essa segurança, com esse transporte para casa, como o senhor também fala. Então, é o aconselhável ao Ministério Público, o aconselhável à secretaria a qual o órgão ela representa, que preventivamente tome as medidas cabíveis para adequar a situação para os alunos e não confortavelmente para o poder público. Não, o poder público tem que tornar confortável ao cidadão, aos alunos, e não ao contrário. Exatamente. E a gente espera que, depois dessa nossa conversa bastante proveitosa, bastante significativa, com certeza estão nos assistindo agora, Carira, os alunos, os professores, que já foram informados também da nossa matéria, da mensagem que nós recebemos de um popular, de uma pessoa que está se sentindo incomodada com a situação na cidade. Como a fonte da informação é sigilosa, nós estamos tratando o assunto, não vamos tratar os nomes. Mas a gente espera que Carira seja para nós daqui uns dias exemplo. Que esses jovens que estão aí lutando, buscando, reivindicando, como a gente viu já a performance dessas jovens, dessas alunas, já bem direcionada no que querem, né? Que a coordenadora, que os diretores, que os funcionários que estão contra, que por acaso possam estar contra, que, segundo informações, os professores estão juntos aos alunos nessa luta aí, que possam entender isso de uma forma mais significativa possível, mais positiva possível. Vão levar a Carira para, como estão levando hoje para a mídia nacional. Carira hoje está em mídia nacional, digo e repito, não queria estar aqui passando Carira dessa forma. É uma cidade que eu já tenho muito carinho, que nos agradece, que eu agradeço, que nos abraça desde o início do nosso programa. E eu queria estar aqui passando uma outra informação da cidade, mas, infelizmente, nós estamos aqui para servir e o meu papel é esse. Quero agradecer a Carira, a todos vocês, alunos, moradores da cidade, que nos confiaram, que sabem que nós estamos aí a lutar junto de vocês. Nós estamos aí a pedir providências, os professores, diretores e também os advogados estão aqui presentes. Nossa Leila, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, uma mulher que tem uma história de luta também no nosso estado, que está em busca de direitos, né? O nosso doutor também, José Nildo, né? Leite, que é um advogado de renome, que procura também mostrar, porque se nós não fizermos aqui, que a gente está fazendo agora, discutindo os problemas entre pessoas que têm conteúdo e condição de discutir que eu falo, de mostrar a informação da forma mais correta possível, a gente vai ver um país de problemas. Então, que sirva de exemplo, que vocês procurem fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, doutora Leila, conversar, procurar expectativas melhores para vocês. Mas, de antemão, já parabenizo vocês, alunos de Carira, as alunos que fazem parte desse conselho de estudantes, vocês que tão bem nos acolhem em sua casa, na sua telinha. Eu também agradeço a oportunidade, né, e espero que Carira sirva de exemplo aí para outros municípios, outros estados, e que vocês cheguem a uma solução e que dê o retorno, né? Porque do jeito que se está passando esse problema, né, de Carira, a gente pode também estar, doutora aqui, Fátima Dantas, deve também estar passando as soluções, né? E eu espero que tenha respostas positivas, favoráveis, mas desde já eu deixo para vocês como reflexão que todos busquem conhecer um pouquinho mais sobre esta temática, assédio moral e bullying, e lutem contra o bullying e contra o assédio moral. Olha, foi um prazer imenso dividir aqui
esse espaço com a professora Leila, e eu queria dizer que realmente o quanto antes adequar-se essa situação para que não ocorra algo mais grave com os alunos. Eles estão ali para estudar, para um futuro melhor, para ter um futuro melhor. E não ao contrário daqueles que possam alguns ter visto aqueles vídeos e ter dito que os alunos estavam fazendo algum tipo de arruaça, não. Eles estão ali querendo estudar, mas naquelas condições, infelizmente, não dá. Então é isso. Então eu também venho prestar minhas reverências aos alunos de Carira pelo ato de coragem, de não aceitar calado certas imposições e aconselhar a secretaria e aconselhar o conselho, coordenação, quem seja responsável por essa escola e por esses horários, que possam sim adequar ao bom funcionamento para os alunos, sempre para os alunos, para a população. O poder público está para servir a população e não ao inverso. Não o cidadão está para servir ao poder público. Negativo. O poder público está para servir a população. Aqui eu quero agradecer a presença da professora Leila Fonseca, o nosso renomado advogado na Paraíba, Antônio Josenildo Leite Júnior, né, que traz para a gente toda essa informação que com certeza vai servir para vocês, e não só para Cariri, mas para todo o Brasil que nos escuta, que vocês, educadores, que têm todo o nosso respeito, porque a nossa história começa no banco de escola. A nossa história começou numa banca, num banco de escola, começou no colégio público, municipal, particular, seja qual for, mas começou em uma escola. Então, que vocês analisem, que sirva de exemplo, sirva de preocupação. Então, a vocês, Cariri, eu agradeço pelo carinho da audiência, agradeço a todos vocês dessa cidade, e que a gente espera que possamos daqui a uns dias ter notícias positivas e soluções realmente desse caso, que os alunos consigam chegar em casa mais cedo, porque são trabalhadores, que eles consigam realmente as suas reivindicações, como o doutor José Hilton tão bem fala, o cidadão está para ser servido. Para isso servem as leis, para isso serve o que é feito e imposto hoje no nosso país, para você, para nós, sermos considerados realmente cidadão. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. E vou, sim, convidar já para voltar outra vez, se a gente continuar com esse assunto aí de Carira. Mas que sirva de exemplo de realmente competência, comprometimento e de luta. E o Nordeste Destaque está aqui para isso, para mostrar para o Brasil que Carira hoje é destaque, mesmo numa situação, repito, não gostaria de estar aqui passando para vocês, pelo carinho e afeto que eu tenho por toda essa cidade. Muito obrigado, Brasil. Fica aí ligadinho na rede NGT Televisão, que tem mais e mais, muita programação boa, só para você.